e não porque ele está excluindo alguém, ok? Então, muitas coisas boas vocês aprenderam sobre disciplinas, e isso é maravilhoso para a igreja. E agora, nós vamos ver sobre ordenanças. O que é uma ordenança? É uma ordem. É algo que tem que ser feito porque foi ordenado. Tem que acontecer. E nós vamos estudar aqui sobre essa questão desta coisa, ou destas coisas que Deus ordenou, que Deus mandou que se fizesse. Quando nós não fazemos isto, nós estamos sendo rebeldes à ordem de Deus. A igreja não nasceu para inventar questões. A igreja não nasceu para inventar modismos. A igreja nasceu para obedecer a palavra de Deus. Ninguém deve inovar se esta inovação é antibíblica ou Deus não aprova pelo que se entende da palavra e do que é servir a Deus. Então, é por isso que esse versículo aqui é o versículo chave. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Ou seja, esse é o meu discípulo. Esse é o que de fato é meu filho. Vive para mim, tem compromisso comigo, faz parte da minha família. Jesus falou assim, quando falaram para ele, a sua mãe lá e os seus irmãos estão lá fora querendo falar com você. Quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que obedecem a minha palavra. Família para Deus é a família daqueles que guardam a palavra. Esse é o que ama e esse é o que é família para Deus. Então, a igreja, ela não pode falar, nossa, nós fizemos tal coisa e deu certo porque muitas pessoas foram salvas. Mas essas pessoas foram salvas mesmo ou atraídas por algo que na verdade não vai fazer delas filhos de Deus? Tem igrejas cheias, porém vazias de filhos. A igreja está cheia de pessoas e vazia de filhos. Porque o filho, o discípulo, é aquele que vive a palavra, que se converte pela palavra, não pelo entretenimento, não pelas programações, não pelas formas não, mas pela palavra de Deus. É o que David Wilkerson disse quando ele ia de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, lá na Times Square, né, se eu não me engano, lá para evangelizar nos becos onde estavam os drogados. O senhor então questionar ele, dizer, se esta palavra não mudar as pessoas, nada mais as mudará. Então é a palavra que tem que mudar alguém. Se essa palavra não muda, não adianta. Por isso nós temos igrejas lotadas de pessoas, mas pessoas vazias de Deus e de uma regra de fé e prática chamada Bíblia Sagrada. Nós temos que pensar muito sobre isso, porque talvez a gente esteja sentando nos bancos da igreja e não tenhamos o compromisso com Deus. Temos que pensar muito nisso. Ok, meus irmãos? E nós temos duas ordenanças de Jesus para a igreja cristã, que é o batismo e também a Santa Ceia. São os dois sacramentos que Jesus deixou como ordem, como ordenança para a igreja. Eu, particularmente, vejo 3 ordenanças e não somente 2. A ordenança do batismo, a ordenança da Santa Ceia e a ordenança do ide e pregai. Mas isso nós vamos falar em outra ocasião. O que é um sacramento? É um sinal exterior e visível de uma graça interior e invisível. Esse aqui é um catequismo da igreja anglicana. Bruce Milne comenta que o sinal visível é representado pela água no batismo e pelo pão e vinho na Santa Ceia do Senhor. A graça invisível, no caso do batismo, é o lavar regenerador que acontece conosco. E no caso da ceia, o alimentar-se do próprio Cristo. Esse é o sinal invisível. Nós vamos aqui falar um pouco então sobre a primeira ordenança da lição, que é o batismo.
Quantos aqui são batizados em águas? Como é que foi? Como foi o dia do batismo? Eu não esqueço. O dia do meu batismo foi num rio, em águas correntes. Tinha uma banda tocando, pessoal cantando. E uma festa estava acontecendo. Aquela coisa linda no meio, nas margens do rio. A minha esposa estava lá numa cerca assim, ó, olhando. Nem sabia que nós íamos ter a Ana Carolina e a Sara Rubi ia casar. E eu já estava batizado no Espírito Santo. E foi algo inesquecível. E quando eu saí das águas, Deus usou ainda o Silvone Carlos Ribeiro de Andrade para falar comigo sobre a obra que Deus tinha na minha vida. E aí o batismo é tão gostoso para quem está preparado que dá vontade de batizar de novo. Embora não precisa, e a Bíblia aprova um só batismo, né? Mas dá vontade. Como depois também dá vontade de aceitar Jesus todo culto. Você aceita Jesus, alguém que aceita, dá vontade de ir lá de novo, hein? Eu aqui, ó. Porque é maravilhoso. Mas isso é maravilhoso para quem nasceu de novo. Tem pessoas que não nasceram de novo, então o batismo, ó, é um banho em águas físicas naturais. Não adianta. A pessoa desce as águas. Pensei que o batismo ia mudar. Não, quem muda é Jesus Cristo. Quem transforma a vida das pessoas é Jesus Cristo, através da sua palavra. Então, se isso não aconteceu antes do batismo, batizar é um assassinato de si mesmo. Porque batismo não vai mudar, não vai libertar, não vai transformar pessoas, né? E tem outras igrejas por aí que fazem batismo de pessoa que quando está fumando, pessoa que está em adultério, que não está casado, e inventa muita história, não resolve nada. Batismo é para quem toma uma nova decisão, uma decisão radical por Cristo Jesus. Agora eu sou de Deus, não volto atrás e quero assumir isso com o meu batismo diante de todos. Ok? E a sua experiência foi legal assim também? Foi ou não? Você ficou feliz no dia do batismo? A gente não sai, parece que deixando tudo quanto é peso lá para trás. E as pessoas que batizam, o rosto delas ficam mais claros. O rosto fica mais claro. É uma coisa assim especial, já que nasceu de novo. E o que significa o batismo para você então? Você batizaria de novo se fosse preciso? Você faria de novo? Glória a Deus. Sabe o que eu não entendo? Essas coisas tão maravilhosas, a gente afirma que mas daqui um pouco a gente quer deixar Jesus por nada. Acontece uma coisinha, não, eu vou sair da igreja porque o meu irmão, aquele irmão lá, nem é irmão não, aquele povo lá, que rancor é esse? Como assim? Eu não estou na igreja para julgar se o irmão me ama ou não, eu estou na igreja para amar. Eu não estou na igreja para ficar pensando se alguém falou mal de mim. Estou na igreja para falar bem, para fazer bem, para ser de Deus. E porque Jesus me plantou ali, estou ali para fazer diferença. Parece que tem um mundo de carnalidade tão terrível. Nós temos que parar com isso. Ou nós somos de Deus ou não somos. E se somos de Deus, imitamos Jesus. Eu não vejo Jesus falando mal de ninguém e nem preocupado com outra coisa, senão em fazer a vontade daquele que o enviou. Então a gente tem que ver sobre essas questões. Tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa que tem acontecido na nossa vida, será que essas coisas não devem falar mais alto que as outras? Entendeu a pergunta ou não? Será que as coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida não devem falar mais alto que as outras? Muitas vezes a gente chega na igreja lascado, quebrado, arruinado, sem nada. E aquela igreja que a gente está julgando que não nos ama, foi nela que fomos transformados. Foi nela que fomos mudados. Foi nela que a nossa história mudou. Então por que eu vou odiar essa igreja? Por que eu vou pensar mal dos outros? Porque agora eu estou
bem e não preciso mais dela. Isso chama orgulho, vaidade, exaltação e etc. Nós temos que honrar cada passo que damos na fé e cada obra que Deus faz em nossas vidas. Gostaram dessa parte ou não? Então nós vamos falar sobre batismo um pouco mais. E entrando aí na lição, o aspecto histórico sobre a questão de batismo. Você vai ver uma palavrinha que talvez para você seja nova. Abluções do Antigo Testamento. Abluções, na verdade, são banhos, lavagens, purificações. São coisas que já eram sombras daquilo que seria para nós o batismo cristão, a obediência à ordenança de Cristo, que nós devíamos pregar o Evangelho e batizar pessoas, ok? Então, no Antigo Testamento, tinha duas direções para nós entendermos o que eram estas purificações, né? Quando você estuda um pouco sobre os essênios, por exemplo, você vai entender um pouco mais sobre purificações, porque os essênios, eles eram radicais no que é purificação. Nós fomos num lugar chamado Qumran, lá em Israel, não sei se os irmãos que foram dessa vez, chegou aí em Qumran. Qumran é onde foi achado os escritos do Mar Morto, tão famoso, de 1948, se eu não me engano, que foi um dos achados históricos mais excelentes a respeito da palavra de Deus. Foram achados ali, numa das cavernas, até tem uma foto apontando para lá e tal. Lá, os essênios, e acreditam até que João o Batizador, passou por ali, os essênios viviam em comunidade. E nós fomos levados a um lugar onde tinha o tanque, onde eles se purificavam. Então, por exemplo, eles faziam a fila para se purificarem para os rituais deles lá. Eles desciam lá, se lavavam, e quando eles voltavam, se encostassem alguém que ainda não tinham tomado banho, eles voltavam novamente e se lavavam. Então são abluções, para a gente entender. E dois sentidos dessas purificações do Antigo Testamento e também das outras religiões. Primeiro, o aspecto moral, do que se tinha que se fazer diante dos olhos das pessoas, e também tinha o aspecto da questão religiosa. Eu tinha que cumprir porque era um ritual, mas também tratava-se da moral. Números 19, Levíticos 19, vai mostrar essas duas diferenças sobre esse aspecto que nós estamos falando. Quando Levítico 19 fala muito sobre a questão de se alguém roubar, devolver, se alguém matar, o que é que vai ser condenado. Essa purificação no sentido das disciplinas, das consequências. Mas também falava dos rituais, que o sacerdote devia se lavar, que dependendo do ritual, devia se lavar novamente, aquela coisa tudo o que está querendo falar desde então? Está querendo falar de limpeza, de pureza, de coisas santas, de não profanar, preste atenção, de não profanar. Entende isso? Então vamos fazer 3 leituras. Mocidade, Isaías 1,16, varões, Ezequiel 36, 25, e senhoras, Salmo 51, 7. Mocidade, Isaías capítulo 1, versículo 16. Varões, Ezequiel 36, 25. Senhoras, Salmo 51, versículo 7. Abram, por favor. Nós estamos falando sobre batismo. Então, nós estamos trabalhando a construção disso, para a gente entender um pouco mais o significado do ponto de vista cristão. Vamos lá? Mocidade. 1, 2, 3.
Vamos por ordem, cada vírgula uma parada. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso aqui está falando sobre a parte do quê? Da moral. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Tem gente que batiza, mas continua tendo maldade. Fazer o mal e etc. Vamos lá. Varões, 36, 25 de Ezequiel. 1, 2, 3. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Está vendo Deus trabalhando em todas as direções, sim ou não? E o Salmo 51, 7, 1, 2, 3. O Davi está falando para Deus fazer um ritual ou para lavar ele interiormente? Para lavar ele interiormente. Então, o ritual, na verdade, é internalizado. É algo que Deus não quer. Por exemplo, Paulo vai falar uma coisa bem interessante sobre essas questões. Que nós temos que ser circuncidados, não no prepúsculo, não no físico, mas circuncidados de coração, no coração. O de fato, quem é de Deus de fato, é circuncidado no coração. É aqui que começa a nossa mudança, no nosso coração. Então, isso aqui são as abluções no Antigo Testamento, para a gente entender um pouco o caminhar. Tinha os batismos dos prosélitos. O que é um prosélito? É um recém-convertido. Prosélito é aquele que converteu de uma coisa para outra. No caso aqui, eram os prosélitos ao judaísmo. Aqueles que eram convertidos ao judaísmo. Lembra daquelas questões? Lembra daquelas questões? Judeu, hebreu, israelita. Lembra ou não? O que é o judeu? Judeu é a respeito de religião. Acabei de falar, convertido ao judaísmo. Judeu é a respeito de religião. Hebreu, língua. Israelita, nação. Sempre aprender a fazer essas separações, ok? Nós não estamos falando aqui dos que nasceram da tribo de Judá. Nós estamos falando da questão de como se chama o povo de Deus, ok? E esta cerimônia, batismo dos prosélitos, tornava possível a transformação do gentio em judeu, sob todos os aspectos. Por exemplo, submeter-se à lei, se fosse homem, receber circuncisão e mais tarde ser batizado. Então ele se tornava um judeu pelo batismo, o gentio. Aí tinha o batismo de João Batista, que não é o batismo ordenado por Jesus. Esse era o preparatório para a recepção do Messias, aquele que Deus ordenou João Batista batizar para arrependimento, mas na verdade não era o arrependimento para se tornar um cristão, era o arrependimento da vida que estavam levando e agora se batizavam crendo na esperança do Messias. Por isso que Paulo vai chegar lá na frente, se não me engano, Atos 19, e vai dizer: vocês já receberam, vocês já foram batizados? Nós recebemos o batismo de João. Aí Paulo, eu vou falar um pouco aqui mais na frente, vai esclarecer sobre isso. Depois eu falo aqui, fica mais completo ainda, ok? Nós vamos falando aqui, depois eu faço o resumo. E Jesus e seu batismo por João. Jesus
foi até João e houve aquela cena maravilhosa onde João vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e era o sinal que Deus tinha dado a João Batista. Aquele que você viu descer uma pomba sobre ele, este é o meu filho. E João, quando viu, 1,29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É esse aí que eu estou falando que viria. O Messias é esse aí, ó. E acontece tudo aquilo, uma voz do céu diz: esse é meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Depois disso, Jesus chega até João, e João não quer: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. João, convém cumprir toda a lei. Me batiza. E João agora, humildemente, não se sentindo digno, batiza Jesus. João Batista é porque, na verdade, é um apelido. João Batizador. É o João que batiza pessoas, ok? E aí, autoridade para observação do batismo. Aí vai chegar à altura das ordenanças. Mas aqui eu quero abrir um parênteses, para você entender a diferença do batismo de João com o batismo que Jesus vai ordenar agora, um pouco mais. Olha o que está escrito em Atos 19, de 1 a 7. Somente eu vou ler, depois você pode anotar aí. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvirmos que existe o Espírito Santo. Aqui, preste atenção nisso, aqui já combate uma coisa, porque tem gente que diz que aceitou Jesus, você já tem o batismo com o Espírito Santo. E isso aí é uma falácia. Essas pessoas já tinham aceitado Jesus. Por isso a pergunta de Paulo: vocês receberam o Espírito quando creram? Não, nem sequer ouvirmos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então eles batizavam, arrependidos de pecados, na esperança do Messias, do Messiá. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos uns 12 homens. Então, se você observar a cronologia, as palavras que foram usadas, você vai entender tudo isso de forma muito bem clara. Atos 19. João foi enviado para preparar o caminho do Senhor, pregando energicamente a mensagem do arrependimento, e era natural que ele oferecesse uma cerimônia de lavagem dos pecados aos que atendiam a essa mensagem. E não é, irmãos, só coisa, isso aqui está nos meus escritos, não é só coisa de que acontecia com João, não. Nessa época, cada pessoa que convertia alguma coisa tinha que ser batizado para aquela coisa. O batismo é uma cerimônia de inserção naquela nova direção que a pessoa está tomando. Entende? Entende ou não? Está dando para entender, sim ou não? Então, alguém se convertia para uma seita, batizava para aquela seita. E aqui Jesus está mostrando o que é de fato se tornar um cristão autêntico, obedecendo às direções dele segundo a palavra. Quando as pessoas se dirigiam arrependidas a João, confessando os pecados, ele as levava ao Rio Jordão e lá as batizava, imergindo-as na água. Isto significava também que testemunhavam publicamente a decisão de aceitar a orientação de João, que era conduzi-las a
Cristo. Por isso, era distinto do batismo cristão que Jesus vai ordenar logo mais na frente, quando ele está ressurreto e agora está para inaugurar a sua igreja em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Ok? Até aqui está tudo bem? Dá para entender pelo menos um pouco como é que foi acontecendo a história até chegar ao batismo cristão? Sim ou não? Então, na verdade, o batismo tem umas simbologias maravilhosas. E é por isso que quando a gente já está nascido de novo, batiza, a gente sai das águas parecendo que purificou-se. Ou não é assim que você sentiu? Você sai, parece que foi lavado corpo, alma e espírito. Você sai assim, ó. É assim ou não é? Parece que você quer voar, porque foi purificado. Quando é uma conversão autêntica, tudo isso acontece em nós. Tudo isso acontece em nós. E isso é para a gente comemorar, dar glória a Deus e se emocionar. Viu? Eu vou separar o Lucas e o Igor daqui um pouquinho. Vou separar. Vou pôr um cabra bem mau aí no meio de vocês dois. O irmão Vilmar, cadê o irmão Vilmar? Não é que o irmão Vilmar é mau não, mas ele é largo, forte. A mãozinha dele assim, ó, desse tamanhozinho, vai dar certinho. Ó, a autoridade para observação do batismo. Primeira coisa que nós temos que saber, agora já no batismo cristão, é ordenado, é uma ordenança, tem que batizar, é uma ordem. Agora, uma pergunta cabe aqui, batismo salva? Sim ou não? Não, por quê? Porque o Salvador é Jesus, véio. Não tem outro. Não tem nada que compara com Cristo, Ele é o Salvador. Se alguém está no hospital, nunca viu a Cristo, nunca ouviu palavra, mas o aceita naquele hospital e morre, está com Cristo. Porque o batismo, ele é uma ordenança para aqueles que prosseguem com Cristo. Mas aquele que morreu no hospital e aceitou Jesus faltando 1 minuto, 30 segundos, 5 segundos para a morte, mas o aceitou de verdade, é salvo. Mas e quem está vivo pode batizar e não batiza? Claro que não é salvo. Por quê? Primeira evidência, tem alguma coisa entre ele e Jesus. E Jesus a gente tem que amar de todo o coração e sobre todas as coisas. Quem não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Quem não deixa irmão e irmã por amor não é digno de mim. Quem não aborrece a própria vida não é digno de mim. Ou seja, quando eu aceito Jesus, resumindo, eu quero batizar. É algo que nasce no coração, é tão junto quanto a salvação vem o desejo de batizar. Ou não é assim? Quando Jesus mudou a minha vida, eu quero batizar, eu quero participar da ceia, eu quero ser igreja. Isso é natural na vida de quem de fato confessou. E o que for preciso fazer, ele faz para ser batizado. Essa união não está dando certo. Essa união não é de Deus. Essa união, então, meu filho, você quer casar? Não, então vamos separar. Porque agora eu quero Jesus. É radical assim. Sim ou não? Estou mandando ninguém separar e ninguém se unir. Estou falando que quando Jesus entra, a gente toma decisões radicais. Ok? E aí, por quê? Porque para mim, quando eu aceito Jesus, o primeiro desejo da minha alma é morar com Ele no céu. E se o meu primeiro desejo da alma é morar com Ele no céu, tudo que me impede de servir a Jesus, eu ponho de lado, meu filho. Não tem brincadeira comigo, a morte é coisa certa em hora incerta. Ela pode vir a qualquer momento, desde alguém que está no ventre de uma mãe, a pessoa de 100 e tantos anos de idade. Ela pode vir a qualquer momento. Imagina hoje uma pessoa, esses dias morreu aquele
cidadão querido que salvou tantas almas na época do Holocausto, né? Morreu com 106 anos, não sei, quem viu aí? 100 e pouco, 106 anos eu acho que ele morreu de idade, teve longevidade, que ele salvou pessoas. Então, ele morreu com 106 anos de idade. Irmãos, mas tem pessoas que morrem e nem nascem. A vida é certa. Agora, sabe o que eu fico imaginando? Essa pessoa que morreu com 106 ou 108 anos de idade, dependendo da idade que foi dele, quantas pessoas morreram enquanto ele viveu? Nós temos que estar preparados para a eternidade. A eternidade não vai passar, irmãos. E eternidade são duas. Uma com Deus, a outra é sem Deus. Uma é com o céu, a outra é com o inferno. Eu escolhi para o céu, com a graça de Deus, e tudo que quer me impedir, eu deixo de lado e vou prosseguir para o céu. Nada vai valer a pena para que eu passe a eternidade no inferno. Nada. Tudo vale a pena para que eu passe a eternidade com o Senhor Jesus Cristo, lá, vendo e compartilhando a presença maravilhosa dele. Entende a seriedade? E isso não é uma pregação radical. Isso, na verdade, é uma revelação de quem escolhe estar pronto para o futuro na eternidade. Ok? E Jesus, então, quem está vivo e está em Cristo, ele deve obedecer essa ordenança: batizar. Urgente. Você vai ver o eunuco, né? Deus mandou o Filipe chegar perto da carruagem dele, porque tinha alguém lá que estava com dúvida. Ele estava lendo o profeta Isaías e não estava entendendo. E o Filipe chegou e fez uma pergunta que é tema de um livro maravilhoso sobre hermenêutica e exegese. Entendes o que lês? Foi a pergunta. Entendes o que lês? Eu tenho esse livro. E aí, eu disse, como entenderei se não há quem me explique? Aí vai aquela explicação toda, diz, tem uma água ali, o que me impede de ser batizado? Nada. Queres batizar? Quero. Então vamos lá, eu vou te batizar agora e você agora é de Cristo. Por quê? Porque havia uma conversão genuína. Amém? Amém ou não? Amém. Quem já é batizado aí? A prática do batismo pela igreja é um ato de obediência ao mandamento divino. E nós vamos ter batismo aí antes da passagem do ano. Outra coisa, é prescrito, ou seja, confirmado pelo apóstolo Pedro em Atos 2:31. Pedro prescreveu a ordem do Senhor dizendo: cada um de vós seja batizado. Quando Pedro responde isso aqui, é logo depois da pregação que ele tinha feito. E os irmãos compungidos chegaram a Pedro e disseram: que faremos, varões, irmãos? Aí ele disse, primeira palavra que sai da boca de Pedro, qual que é? Metanoia. Arrependei-vos. Qual que é a ordem para alguém descer as águas? Arrependimento. Eu não quero mais essa vida. Eu quero Cristo. Arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Batismo não apaga pecado. Arrependimento apaga pecado. Quando você realmente quer Cristo Jesus. Mas aí ele disse: arrependei-vos para que sejam apagados e vocês sejam batizados em nome de Cristo. Aí que está o segredo. Se eu me arrependi, mudei de vida, agora tem que assinar embaixo com o batismo. Já viu aquele certificado que nós fazemos quando a pessoa batiza agora? Lá é um certificado de papel assinando embaixo. Mas diante do céu, quando você desce as águas, Deus está assinando o nosso nome, confirmando escrito no livro da vida. E o que aconteceu depois disso? Aproximadamente 3.000 pessoas foram batizadas. Lá em Jerusalém, na parte externa, próximo ao cenáculo, tem umas ruínas de vários tanques, e ali acreditam que Pedro batizou tantas almas, 3.000 almas. Olha que batismo maravilhoso. E cada um confessando a Jesus, arrependidos foram batizados. Então, algumas coisas nós temos que aprender com relação a isso. Primeiro,
batismo é administrado. Aqui uma coisa que eu quero parar e sentar, conversar com vocês a respeito disso. Sentar é maneira figurada de falar. Como que é feito o batismo? Tem as igrejas chamadas unicistas. O que é uma igreja unicista? É aquela que defende a existência de um só Deus. No caso da Voz da Verdade, eles são unicistas, creem somente em Jesus Cristo. Por isso nós aqui não concordamos que ninguém cante hinos da voz, do grupo e da igreja Voz da Verdade. São hinos maravilhosos, são lindos, são perfeitos, tudo isso eu já sei. Só que a pessoa começa a ouvi-los, começa a admirá-los e começa a ouvir a doutrina deles. Qual que é a doutrina deles? Não existe Deus Pai e não existe Deus Espírito Santo. Somente existe Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quem nega o Pai não tem um filho, quem nega o filho não tem um pai. E eu fico com a Bíblia. Alguém quer ficar com a boniteza, com a beleza ou com a Bíblia? Eu perguntei, alguém quer ficar com a Bíblia ou com a beleza? Por isso, 2 de João 8, 9 ali, diz que quem vive ultrapassando a doutrina de Cristo não tem a Cristo. Se eu tenho Cristo, a doutrina dele está alimentando a minha alma e dirigindo os meus passos e decisões. É sério essa questão. Eu não estou atrás de beleza e a Bíblia não busca beleza. A Bíblia busca verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, Jesus é a palavra é a verdade, Jesus é a verdade e ambos estão sempre inseparados. Ok? E aí vem, a igreja unicista, ela batiza, ela aplica o batismo, dizendo eu te batizo em nome de Jesus. E é errado, porque a ordem é batizando-os, Mateus 28, 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem ordenou o batismo foi Pedro ou Jesus? Foi Jesus. E quando Jesus ordenou o batismo, ele mostrou a maneira de aplicá-lo. Quando Pedro fala batizar em nome de Jesus, ele está dizendo em nome de quem nós devemos aplicar o batismo. Porque Jesus ordenou que se fizesse. Então, tipo assim, o Nilson é tesoureiro da igreja. E aí eu falo, Nilson, por favor, vá lá na igreja sede e fale da situação A, B e C sobre a nossa questão financeira, o que nós vamos fazer isso e aquilo. Um exemplo. Aí o Nilson chega lá na igreja sede e diz, em nome do pastor Lindomar, eu estou aqui para falar isso, isso e aquilo. Entende? Ele não está lá por si, ele está representando alguém. Então, quando Pedro diz assim, em nome de Jesus, é porque Jesus mandou fazer. Entenderam, sim ou não? Agora, quando você vai estudar, analisar a forma de se fazer, você vai ver como Jesus falou para fazer. Que é, Nilson, resolva isso, isso e isso diante dele. O que Jesus falou para fazer no nome dele? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem alguma dúvida? Está todo mundo aí? Quem está aí, levanta a mão e diz, ô glória. Vocês estão aí. Outra coisa, o batismo é ligado ao arrependimento. Eu já falei sobre isso. Batismo não é necessário para a salvação, mas simboliza o que aconteceu por meio dela. E quando se batiza, acontece tudo que nós aqui falamos. Batismo torna reais as bênçãos da nova vida. Perdão, entrada na igreja, comunhão e alegria no Senhor. E claro que tem mais coisa aqui que ele não disse. Porque o batismo me coloca apto para servir. Talvez a coisa principal aqui ele tenha deixado de falar. Porque quando eu batizo, eu entrei no corpo. O batismo é a oficialização de que agora eu faço parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo sempre está em movimento. É a igreja na terra amando, abraçando, servindo, fazendo,
curando, salvando, libertando, transformando, ajudando, fortalecendo e vai. Então é servir. Algumas coisas identificam a igreja viva. Uma delas é a diaconia. Diaconia é servir. Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Diaconia. Outra coisa é a koinonia, que é... Quem falou? Não, muito bem, Luquinha. Comunhão. E a outra coisa é o quê? Worship. Adoração. A igreja sempre... I speak English. Eu voltei com o meu inglês lá em cima. Entendeu? Deus tem me revelado palavras. E aí... lá na Irlanda só fala inglês, lá o povo lá. Então tem hora que você renova, né, tal. Agora lá na França, bonjour, bonsoir e pronto, irmão. O negócio é difícil. É difícil. Monsieur, até para falar monsieur lá é difícil. Aqui a gente fala monsieur, né? Lá é monsieur. Monsieur. O negócio não é fácil não, irmão. Né? Aí tem outras. Merci, merci. Cadê minhas francesas aqui? Minhas francesas ali tudo lá. Minhas francesas. E nós vamos estudar o francês, o inglês e o espanhol. Ok? E nossas professoras estão ali, as professoras. Uma Sandra. O crioulo não, francês. O crioulo não vai dar conta. Então, irmãos, a igreja ela serve, ela tem comunhão e ela tem adoração. A igreja ela adora. Onde chega alguém que é da igreja, chegou um adorador. Chegou uma pessoa que é de Deus, que resplandece Deus, que tem vida de Deus. A igreja verdadeira, onde ela se reúne, o clima é diferente. Estou falando da igreja verdadeira. Ali há um ambiente onde Jesus pode estar no meio dela, no meio dos louvores. E vai outras histórias da igreja viva. Outra coisa, primeiro, ordenado por Cristo. Segundo, prescrito pelo apóstolo Pedro. Terceiro, praticado pela igreja apostólica. Que é a igreja apostólica? É a igreja que foi fundamentada na doutrina dos apóstolos, que somos nós. Nós somos fundamentados na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Quando nós falamos doutrina dos apóstolos, é só para mostrar que eles foram os canais. Mas tudo é doutrina de Cristo. Pois foi Cristo que revelou aos apóstolos as direções para a igreja. Por isso a igreja sempre é cristocêntrica. E todo hino na igreja deve ser cristocêntrico. Toda a mensagem da igreja deve ser cristocêntrica. Toda a festa da igreja tem que ser cristocêntrica. E eu tenho que ser cristocêntrico. Cristo no centro de tudo. Vamos lá, praticado pela igreja apostólica. Filipe, o caso do eunuco, já falei. Ananias chega até Saulo, que vai agora ser chamado de Paulo, são os dois nomes dele, e batiza o Saulo. Também Pedro batiza Cornélio. E Cornélio e todos que ali estavam na casa dele em Atos 10, são batizados primeiro no Espírito Santo. Quem batiza primeiro? Que é Deus que resolve. Eu fui batizado no Espírito Santo antes de descer as águas. Tem gente que é depois, tanto faz. Mas aí Pedro fala assim: se Deus não negou o Espírito sobre todos esses aqui, eu vou negar a água? E ali batiza a todos. O modo e o elemento do batismo. A palavra batizar, ela diz respeito a imergir, mergulhar. Existem 3 tipos de batismos para nós entendermos, no mínimo, que é o batismo por imersão, é o batismo por efusão e é o batismo por aspersão. Aspersão, a igreja presbiteriana usa muito sobre essa questão mas tem muita coisa mudando por aí, tá bem? Mas para você entender, o que é aspersão? É quando
alguém pode fazê-lo na igreja mesmo, chama à frente, por exemplo, e aí borrifa a água sobre a pessoa. Ou então, vem com a vasilha, pega, molha a mão e põe na cabeça da pessoa, eu te batizo. E aí vai. Aí tem por efusão. Por exemplo, quem lembra, quem estava no batismo da irmã Geni? O batismo da irmã Geni foi por efusão. Por quê? Ela não podia descer as águas de maneira alguma. E aí o que se faz? Não batiza? Batiza de uma outra maneira que ela possa ser batizada. E eu me lembro muito bem que foi por efusão. Como? Eu peguei a água e joguei sobre a cabeça dela. Peguei a água. E quando nós fizemos, a glória de Deus tocou em quase todos ali. A hora que eu peguei a água, que eu levantei, irmão, fui arrepiando todinho assim, ó. E a hora que eu derramei, veio aquela glória. Porque ela não tinha como descer as águas, mas ela tinha como confessar Jesus e ser de Jesus daquela maneira. Então foi por efusão. Mas qual que é o batismo bíblico correto? E quando a pessoa pode, o batismo é por imersão. E aí nós temos vários argumentos bíblicos. Primeiro, a origem da palavra, batismo, vem de imersão total. A palavra não tem outra interpretação. E aí, outra coisa, quando o capítulo 6 de Romanos, Paulo diz assim, fomos sepultados com ele pelo batismo. Você já viu alguém ser sepultado com a cabeça de fora? Foi sepultado, mas a cabeça ficou de fora? O pé ficou de fora? Sepultamento é desaparecimento da pessoa. E aí, quando nós somos batizados, nós somos sepultados com Cristo naquelas águas que primeiro elas são de morte. E aí depois nós somos ressuscitados com Cristo. Para a vida ou para vivermos em novidade de vida. Ok? Uma das coisas interessantes aqui, ó. Era costume fazer remoção das roupas antes de entrar no banho batismal. E vestir roupas novas ao imergir da água. Esse despir-se e vestir-se de novo é retratado frequentemente no pensamento de Paulo. Por exemplo, o homem velho, o velho homem e o novo homem. Colossenses 3:9. Ok? 3 modos de batismo, eu já falei. O significado do batismo. Primeiro, união com Cristo. Quando eu estou sendo batizado, eu estou morrendo com Ele e ressuscitando para Ele e nele. E eu estou ressuscitando para agora atender à vontade de Jesus. É por isso que é sério. Batizar não é fazer teste. E teste não funciona no batismo. Batizar é assumir viver agora como imitador do Senhor Jesus. Batizar é assumir agora como representante de Cristo. Cristo não vive em prostituição, dá até dor no coração falar. Cristo não mente, Cristo não engana, Cristo não retalia, Cristo não fala mal das pessoas. Cristo é Cristo, santo. E eu vivo agora para Ele, na vida que Ele me deu para Ele mesmo. Novidade de vida. Por isso minhas prioridades são Jesus Cristo, sua palavra, sua igreja, sua vontade. Acabou. E eu tenho que assumir os bônus e os ônus dessa decisão. Toda decisão é o abandono de algo. Diga isso. Vai repetir pensando mais profundamente aí. 1, 2, 3. Sim ou não? Ô pastor, escolhe uma dessas caixas para o senhor levar. Se eu escolher essa, estou abandonando aquela. Se eu escolher aquela, a decisão de casar com a Vilcelene foi o quê?
de abandonar toda e qualquer outra possibilidade. Acabou. Ela é o meu tesouro de esposa e pronto. Toda decisão é abandono de algo. Se optou por Cristo, você abandonou todos os deuses. Você optou por Cristo, você abandonou todos os outros preceitos, todas as filosofias vãs, tudo você abandonou. Agora é a palavra de Cristo que abundantemente reina em nós. Toda decisão é o abandono de algo. Então, o batismo é alguém decidido, porque agora é Cristo que vive em mim e já não vivo eu. Então, na verdade, é a união com Cristo. Agora é eu e Cristo e eu. 15:7 de João. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, peço o que quiser e vos será feito. É a fusão de eu na palavra e a palavra em mim. Segundo, identificação com Cristo. No batismo eu me identifico com sua morte e o sepultamento. E aí eu vou participar da ressurreição. Terceiro, dominação. Por quê? Porque Cristo agora vai me revestir. Quem manda agora quem manda na sua vida? É fácil responder, não é? Mas lá no colégio, naquele momento. Lá no trabalho, naquele momento. Na hora de vir orar para a igreja. Na hora de cumprir uma escala. Na hora de fazer um serviço que foi me dado para o reino. É ali que eu revelo se realmente Cristo está me dominando. E dominando. O ato de iniciação no corpo de Cristo. Quando eu entro para esse corpo, é por isso que eu usei a palavra, entrei agora para servir. Porque agora eu sou membro do corpo oficialmente. Esse dedinho serve todo esse corpo. Essa unha do dedinho serve todo esse corpo. E nós temos que entender isso, a metáfora do corpo que Paulo usa. Ok? Alguma dúvida até aqui? No question? Ok. Você acha bom, né, Giliano? Então, primeira ordenança? Batismo. Então, batismo, na verdade, é a minha morte para que viva Cristo em mim. E agora vem o que? Segunda ordenança. Santa Ceia. Quem batiza quer ceiar. Quem quer ceiar quer batizar. Quem batiza e ceia está em plena comunhão com Deus se o fez conforme manda a palavra. Nós só seremos todo de Deus quando cumprirmos essas ordenanças. Ninguém pode dizer que é todo de Deus se ainda não batizou. É sério isso. Ninguém pode dizer que é todo de Deus se não toma ou participa da Santa Ceia. Santa Ceia. Termos usados. Irmão, diga comigo assim. Seudá Ha-Adon. Seudá Ha-Adon. No hebraico é Santa Ceia do Senhor. Seudá Ha-Adon. Santa Ceia do Senhor. Termos usados. 1 Coríntios 11:20. Ceia do Senhor. E essa ceia, ela já tem o nome de quem pertence. Não é a minha ceia, não é a ceia da igreja, é a ceia do... Segundo, termos usados. A mesa do Senhor. É a expressão que revela que Deus nos deu, nos serviu, nos colocou uma mesa preparada de comunhão. Terceiro, termos usados, é o partir do pão. Quando você vai estudar um pouco mais de como os israelitas faziam na época da Santa Ceia, é interessante, porque aqui a gente parte o pão de alto a baixo, em 2
pedaços. Mas no ritual deles, eles partiam em 3 pedaços e escondiam o primeiro. E que mistério é esse do pedaço que escondiam, irmãos? Era o Cristo, o mistério que estava escondido, que vai aparecer lá na frente. É muito importante observar essas questões. Outra coisa, comunhão. É a festa não de encher barriga, como Paulo critica os coríntios. É a festa de um ritual de comunhão. Não é, a Santa Ceia não é um momento para se comer. É um momento de ritual para, em memória de Cristo, participar de uma ordenança, que vamos falar um pouco mais. Outro termo usado, Eucaristia. Aqui você pode pensar que é um termo católico, mas não é, apesar de que o catolicismo usa. Mas é um termo de ações de graça, Eucaristé. No grego quer dizer graças, ação de graças. Que no hebraico, é uma herança do hebraico, na verdade é kiddush. Como que é a palavra? Kiddush, que é a mesma referência. Essa palavra Eucaristia é porque é um momento de comunhão e de ação de graças. Bendito o Deus que como pão vivo desceu do céu. É um momento de gratidão. Aí vem uma palavra missa, que é usado pela Igreja Católica. É a palavra latina que quer dizer uma ordem de despedida. Era a ordem de despedir os que não iriam participar da ceia. Eu não sei porque que eles colocaram isso aqui, mas é para conhecimentos gerais, ok? Hóstia, esta palavra latina para vítima, é um termo sacrificial. Por quê? Está meio teológico, mas você está entendendo, sim ou não? Nós temos que entender dessa forma, senão você não sabe nem o que está fazendo, ok? A palavra hóstia, irmãos, tem para a Igreja Católica o termo que se usa no momento dos elementos da ceia: pão e vinho. Para eles, esse momento é chamado de transubstanciação. O corpo de Cristo agora, na verdade, está na hóstia e no vinho. Porque Jesus usa o termo, isto é o meu corpo. Então, a Igreja Católica crê que cada vez que se faz uma ceia, está se crucificando Jesus de novo, é a vítima. E aí você está alimentando do corpo de Cristo, literalmente. O termo transubstanciação foi combatido por Lutero e alguns para consubstanciação. Jesus estava ali representado por aqueles elementos, mas não era o corpo de Cristo presente. Aliás, isso fica bem claro, né? Porque Jesus, quando disse, isto é o meu corpo, então tinha 2 Cristos naquele momento. Difícil, não é? Isto é o meu corpo. E aí Jesus vai comer o próprio Cristo. É um entendimento bem errado. Então, mas existe o calvinismo que defende o virtualismo, que era o corpo virtual de Cristo. Aí vem outros, o pentecostalismo, ele defende o memorialismo. Fazer isto. Então, o que nós entendemos dessas 4? Eu só estou falando isso porque tem pessoas que têm um entendimento maior sobre a palavra e elas precisam ouvir sobre isso. Se tivesse só quem não entendia, nem ia tocar nesse assunto, ok? Mas entenda aqui, o que nós entendemos do que é aquele momento da Santa Ceia? Primeiro, é uma ordenança. Jesus mandou que nós ceiássemos até que ele voltasse, ok? E nós ceiamos porque obedecemos esta ordenança. Está entendido? E o que acontece no momento da ceia? Momento da ceia, nós estamos fazendo em memória de Cristo
Ou seja, em memória do que Ele fez por nós, do que Ele viveu por nós, do que Ele sofreu por nós, do que Ele decidiu em vir nos resgatar. E aqui vem o mistério dos os quatro copos que era servido pelos judeus na época. E esses copos diziam a respeito de toda a obra messiânica. A gente pode falar isso depois. Então, ele é em memória de Cristo. É virtualismo também. Por quê? Porque, na verdade, é Cristo presente no momento da ceia, porque nós estamos obedecendo. É um ritual, é um símbolo, mas Cristo está conosco ali pelo Espírito Santo. Jesus nunca vai sair do trono por enquanto ele está lá reinando para sempre. Mas ele está aqui pelo Espírito Santo. Então, no momento da ceia, é a festa da igreja, porque a igreja está obedecendo a Cristo e Ele está no meio da igreja sendo celebrado, sendo lembrado. Toda aquela obra que Ele fez por nós na cruz, a igreja está em festa. A igreja chora a morte de Cristo e a igreja regozija a ressurreição de Cristo. E a igreja regozija porque Cristo vai voltar. E a igreja regozija porque está ceando até que Ele volte. Então, de tudo tem um pouco, só não tem a transubstanciação, porque isso seria o próprio corpo de Cristo sendo comido, e aí está errado. Ok? Entendeu assim? A instituição da ceia. Existe uma configuração da ceia cristã a partir da Páscoa. A Páscoa, que foi lá, que nasceu em Êxodo no capítulo 12, era para lembrar o resgate do povo, né? Que Deus tirou o povo lá do Egito. E cada elemento da Páscoa era para lembrar algumas coisas. Por exemplo, as ervas amargas, para lembrar o sofrimento que tiveram no Egito e tudo mais, tudo uma simbologia. E tinha o cordeiro, que tinha que ser alimentado, todos ali que estavam tinham que comer todo o cordeiro, porque o cordeiro ele supre todos e é para todos, e cada coisa tinha simbologia. Mas quando Jesus chega na altura de Mateus 26, de Lucas 22, que ele vai instituir a Santa Ceia, ele muda algumas coisas. Ele só coloca o vinho, que é o suco de uva, e ele coloca o corpo. Já não tem ervas, já não tem mais o ritual da Páscoa. Por isso que Páscoa não é Santa Ceia. Santa Ceia é a instituição por Jesus para que a igreja, de uma forma simbólica, viva e reviva tudo quanto Jesus fez por ela. Entende? Ok? Então, ceia não é Páscoa. E é interessante observar também, irmãos, que Páscoa não tem coelho, não tem chocolate, não tem troca de presentes. Páscoa é memória. Páscoa é exaltação de Deus e o que Ele fez para nos resgatar. Ok? E por isso que eu sou radical. Tem gente que é liberal. O que tem na Páscoa comer o ovo de chocolate, e dar um coelhinho para não sei o que? Irmãos, para mim é uma afronta ao que é tão sério, maravilhoso e perfeito que Deus fez por nós. Então, tudo que quer tomar é igual o Natal. Deve comemorar Natal? Natal é data natalícia, nascimento de Cristo. Sabe que dia que Cristo nasceu? Não. Devemos comemorar todos os dias, inclusive no dia do Natal também. Mas eu não concordo com a árvore de Natal, embora tenha muita gente que fala abertamente, é luz, é não sei o que. Pode falar o que quiser, irmãos. A árvore de Natal vai pensar em Natal e Papai Noel, mas não sei o que. Eu quero tudo que traz à memória o Cristo vivo. É uma coisa minha. Respeito cada pessoa que falar o que quiser falar, mas essas pessoas têm que respeitar a minha posição também. É melhor ter a luz de Cristo dentro de nós do que um pisca-pisca numa casa cheia de depressão, porque Jesus não reina lá. Entendeu? Então, esse é o caminho que eu considero que não coloca Jesus de lado.
Natal, já que vamos comemorar em dezembro, passe todo este mês glorificando Jesus Cristo, sendo luz para as sociedades, sendo luz para os seus amigos, para os seus irmãos, né? Não condene ninguém, mas não omita a verdade, não deixe de viver a verdade do que é o Cristo que nasceu e mora em nós. Vê a instituição, a observância no Novo Testamento, e vocês já sabem sobre isso, os elementos da ceia, o significado da ceia no Novo Testamento. Primeiro, só os crentes que têm gratidão. Primeiro, mas custa, hein? Nós damos graças porque estamos perdidos. Cada ceia eu tenho que lembrar que eu estive na mesa do mundo, que eu estive na mesa dos embriagados, dos prostitutos, dos enganadores, mas Ele me tirou de lá. Ele me fez digno por seu sangue de me colocar à sua mesa, mesa santa, mesa da Santa Ceia. Gratidão. Agora eu posso estar cheio de problema, mas não estou cheio de pecado. Agora eu posso estar sendo perseguido, mas sou amado pelo céu. Tem que ter gratidão. Pastor, eu estou numa luta que nem lá no mundo eu tive luta desse jeito. Gratidão, porque lá no mundo você não tinha luta, mas também era condenado ao inferno. Aqui eu tenho luta, mas estou condenado a morar no céu. Eu tenho que ter gratidão em todo o tempo. Esse negócio de uma conversão meia tigela, meia telha, tem misericórdia, irmão. Nós somos de Jesus e isso basta. Não abro mão, eu sou de Cristo. Eu sou do meu amado, eu tenho Jesus, eu não tenho lugar melhor para estar, eu não tenho pessoa melhor para estar, eu não tenho caminho melhor para estar, eu sou de Cristo. Pastor, eu estou com dúvida se Jesus Cristo existe ou não. Dá um passeio lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém, onde você passar, sabe que Jesus existiu. Procura ler alguma coisa histórica e você vai ver antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é real, aleluia. E que mais, pastor? Esse pastor que está pregando que era um cachaceiro, que não pensava em ser crente, que era loucura, mas Deus lavou, transformou, converteu. Esse tanto de irmão que clínica nenhuma recuperaria, que sociedade de psicólogos nenhuma transformaria, mas Jesus transformou, lavou, arrancou. Por favor, você tem Cristo, você quer Cristo, peleja por Cristo, viva em Cristo. Amém? Quer um caminho melhor? Me indica um caminho igual. Me indica um caminho melhor. Então pare de brincar com a sua salvação. Vamos levar a sério coisas tão maravilhosas que Deus nos deu. Primeiro, gratidão. Segundo, lembrança. O que Jesus fez por mim é incomparável. Ele já provou o seu amor. Terceiro, proclamação. Ceando eu anuncio a morte do Senhor. E depois, antecipação, até que Ele venha. É o ritual mais completo da igreja. É a Santa Ceia. Porque você é uma maneira de dizer, mas tem igreja que nem se prega mais. Irmãos, eu preguei numa igreja, já falei para vocês aqui, absurdamente. Ela era um congresso na época de carnaval, terminou, era dia de ceia, eu vi aquele tanto de copinho, de tanta coisa assim na mesa, e falei, que hora que vai chegar para a ceia? Terminou, o camarada pediu para os irmãos levantarem as mãos no entorno de Brasília, levantarem as mãos, deu a bênção apostólica, encerrou o culto e disse, agora quem vai cear, passa aqui, pega o cálice e o pão e vai para sua casa. A igreja para 2.000 pessoas, lotada.
Santa Ceia é completo, porque a mensagem da cruz é pregada. Há um momento de renovo, há um momento de arrependimento, há um momento de reflexão. Naquela Santa Ceia nós participamos do corpo e do sangue de Cristo Jesus, simbolicamente. Naquela Santa Ceia nós adoramos o Senhor, lembrando tudo que Ele fez por nós no Calvário. O culto de Santa Ceia é a festa e o culto mais completo da igreja. E nós temos que nos preparar para esse culto. Por isso que a gente ora e jejua antes, e esta semana é a semana da ceia trimestral de Santa Ceia na igreja sede. Então a gente se prepara, a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente conversa, se está em dúvida se deve ceiar ou não, procura o pastor, procura a pastora, conversa a respeito, porque Santa Ceia tem que ser um momento de plena comunhão. Um momento onde Deus vai me tocar e eu vou tocar em Deus por sua graça. Então eu tenho que estar pronto para isso, eu tenho que ter comunhão com os irmãos, tenho que ter comunhão com o céu, tenho que ter comunhão comigo mesmo, eu tenho que estar resolvido naquela noite inesquecível, ou manhã, quando se marca inesquecível de Santa Ceia. Outra coisa quando é que a Bíblia diz que nós devemos ceiar? A Bíblia não determina datas para a Santa Ceia. De mês em mês, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, toda semana, todo culto, não. A igreja evangélica, a maioria delas, opta por fazer a Santa Ceia uma vez por mês, que eu acho maravilhoso. Vocês acham também? Então, glória a Deus. Uma observação, para os estudiosos, preste atenção os que gostam de estudar, existe a Didaquê dos apóstolos. Didaquê é um ensino dos apóstolos. Você pode pôr lá assim, Didaquê, o ensino dos apóstolos. Você vai ver que não tem muito texto, e você vai ver algumas coisas maravilhosas de informação para o tempo de 60 a 90 antes de Cristo. E eu vou ler aqui o que eu anotei para vocês, que é interessante sobre isso. A Didaquê é um catecismo cristão escrito de 60 a 90, talvez até antes da destruição do templo, que o templo vai ser destruído em 70, né? Provavelmente na Palestina ou na Síria. Trata-se certamente do documento mais importante da era apostólica, a mais antiga fonte de legislação eclesiástica que possuímos. Quase tem. Ao que parece, é fruto da reunião de diversas fontes orais e escritas e que bem retratam a tradição das primeiras comunidades cristãs. Essa antiguidade explica porque algumas igrejas chegam a considerá-lo um escrito canônico. Apesar de ter sido redigido nos primórdios do cristianismo, sua mensagem é válida para os dias de hoje. Procure ler a Didaquê dos apóstolos. É muito interessante para aquela época. Sempre sabendo que a Bíblia está acima de tudo e entendimento, ok? Por que estou citando ela? Porque eu quero citar aqui o capítulo 9 e o versículo 5, que fala a respeito de Santa Ceia. Que ninguém coma nem beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor Jesus. Por isso o Senhor disse: não deem as coisas santas aos cães. Santa Ceia é para quem de fato foi batizado e está em comunhão. Por que eu estou falando isso? Porque tem um punhado de herege por aí pregando que nem Santa Ceia existe. Eu já dei o estudo aqui na terça. Tanta gente, irmão, tanta pessoa magoada com a igreja, revoltada com a igreja. E sabe por que as pessoas ficam magoadas e revoltadas? Porque deixam suas vidas espirituais baixarem o nível. Vou repetir para você aqui coisas que Deus nos deu. Quanto mais perto de Deus, mais reconheço os meus pecados. Mais vejo os meus pecados. Mais vejo os meus defeitos. Quanto mais longe de Deus, mais conheço o pecado dos outros e vejo os defeitos dos outros.
Quanto mais perto de Deus, mais cheio de temor e tremor. Prestem atenção, por gentileza. Quanto mais perto de Deus, mais cheio de temor e tremor. Mais medo olhe para cá, mais medo de contrariar Deus. Mais medo de errar com Deus, porque Ele não merece. Quanto mais longe de Deus, mais frieza, mais relapso eu me torno, mais profano eu corro o risco de ser, porque eu paro de ter temor e tremor diante das coisas santas. Escute, preste atenção. Muitas pessoas revoltadas com a igreja porque as suas vidas espirituais estão lá no calcanhar. E aí começa a dar ouvidos a um punhado de hereges que tem por aí com as suas igrejas pela internet, dizendo que você pode servir a Deus em casa. Me mostre alguém que é santo conforme a palavra servindo em casa. Me mostre. É uma cilada satânica. Escute, você que só vem na igreja de domingo, olhe para mim, por favor. Você está vazio e não percebe. E por que o senhor fala isso? O senhor está me julgando? Preste atenção. Preste atenção. Toda pessoa cheia não gosta de faltar um culto sequer na igreja. Preste atenção. Não revolte com a informação. Se liberte com a verdade. Toda pessoa cheia não gosta de perder culto algum. Está certo ou errado? Quero que todos digam, está certo ou errado? Nós temos que nos policiar, irmãos. Você quer viver a sua vida ou você quer viver a vida que Cristo tem para você? A escolha sempre é sua. Então, Santa Ceia é para quem realmente está em comunhão. E sabe o que acontece com muitas pessoas revoltadas? Ao invés delas ouvirem verdades e partirem para o lado de se resolverem, elas dizem, aí, está vendo? Então é porque não é para eu estar na igreja mais. Olha se isso não é satânico, diabólico e de um coração egoísta. Porque verdade é para me libertar e não para me piorar quando eu a amo. Então, além de antecipação, Santa Ceia é um autoexame. Santa Ceia, Paulo disse assim, de 27 a 30 de 1 Coríntios 11. Portanto, examine-se o homem a si mesmo. É uma auto-reflexão. Eu faço uma introspecção. Eu olho para mim e me analiso se eu sou digno deste pão e deste cálice. Escute, preste atenção, é muito importante. Para o judeu, participar da Páscoa não era comer abundantemente, era o ritual. E esse ritual, ele não nasceu com a lei, e nem, na verdade, a ideia dele vai nascer em 12 de Êxodo. Ali vai nascer a formatação do que é a Páscoa. Por quê, pastor? Porque lá em Gênesis, se não me engano, 14, quando Abraão tem um encontro com qual que é o nome do sacerdote? Melquisedeque. O que Melquisedeque faz com relação a Abraão? Serve vinho e pão. É o momento de comunhão. E o que o Melquisedeque está sendo ali para Abraão? Preste atenção, irmãos, esquece o movimento. São coisas tão importantes. O que está acontecendo ali? Ele é representante, é sacerdote do Altíssimo. Ele é rei de Shalem. Ele
está trazendo uma bênção para Abraão. Quem abençoa é maior do que o que recebe a bênção. E de repente Abraão, como reconhecimento, dá a ele dízimos de tudo que ele pertencia. Foi baixo o dízimo ou foi alto? Abraão era riquíssimo. E quando ele faz isso, ele recebe a bênção de Melquisedeque. E quando eles participam do pão, escute isso, e do suco, do vinho, quando eles participam, eles estão representando o mesmo Deus. E no conceito judaico, eles estão internalizando Deus. O mesmo Deus seu é o meu Deus e nós nos alimentamos de Deus. Por isso que Jesus lá na frente, ele vai dizer: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, não vai ter fome e não vai ter sede mais. Por quê? Porque nós estamos alimentando de Deus. Quando você se alimenta de Deus, dentro desse ponto de vista, você está absorvendo tudo desse Deus que você fala. Seu caráter, sua honestidade, sua vida, seu poder, sua palavra, sua graça, seu amor, sua fidelidade, sua alegria. Por isso, Santa Ceia é festa. Por isso, eu não posso internalizar desse ponto de vista o meu Deus sem estar pronto para Ele como sendo santo. Por isso que quem toma ceia sem discernir o corpo, atrai para si morte, doença e fraqueza. Porque internalizou para si um problema muito grave, porque não era digno disto. Deus não habita em nada que seja imundo. Nos lavemos no sangue de Cristo. Nos façamos pronto para a santa ceia do Senhor. E santa ceia, então, é comunhão. Quando vocês se reúnem, devem se reunir para o bem e para a glória de Deus. Por isso que Paulo vai dizer: eu não estou muito feliz com vocês, porque vocês não reúnem, a não ser para ser amaldiçoados. Por quê? Porque vocês querem comer para encher a barriga, muitos estão embriagando entre vocês, e isso não é ceia. Então nós temos que entender o que é a festa ágape e o que é a santa ceia. Entenderam, sim ou não? Essas duas ordenanças são importantíssimas, sim ou não? Como está você diante destas ordenanças? Como estou eu diante destas ordenanças? Você é batizado em águas? Você foi batizado da maneira correta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você realmente, quando foi batizado, sentiu-se purificado? Pastor, eu senti purificado, sujei de novo. Aí, meu filho, é confissão e arrependimento. Batismo, você já foi batizado. Ok? Alguma rápida pergunta sobre? Alguma rápida pergunta? Não fique com dúvida de nada. Não? Diz que quem cala, ou aprendeu tudo, ou não aprendeu nada. Eu creio que aprendemos. Você aprendeu? Então tá bom. Fique sobre os pés. Examine-se o homem a si mesmo. Depois, tome do cálice do pão. E tem gente que diz assim: basta examinar, arrepender na hora e participar da ceia. Se fosse assim, não teria pessoas no meio da igreja mortos, fracos e doentes. Se não é digno, tem que conversar com sua liderança. E converse com o coração aberto de quem quer morar no céu, para estar resolvido e pronto, preparado para morar no céu. Ok? Vamos curvar nossa cabeça. Senhor, nós te louvamos por esta lição, por esta palavra. Te louvamos por esta igreja. Te louvamos pela vida de cada um que leva a sério
a vida cristã. Te louvamos por cada um que ama, que perdoa, que compreende, que luta, que é sincero, que é honesto. Te louvamos pela vida da igreja, pela vida do Senhor na igreja. Te louvamos pelo batismo em águas, que coisa boa, maravilhosa. Te louvamos pela Santa Ceia, que comunhão, que festa maravilhosa. Te louvamos por nossos nomes escritos no livro da vida. Te louvamos pela vida do Senhor em nossas vidas. Te louvamos por tudo, Senhor. E pedimos que não haja dúvidas nas mentes e nos corações dos ouvintes da palavra, mas que haja um esclarecimento profundo, que haja clareza, que haja verdadeiramente lucidez espiritual para estes dois sacramentos, para estas duas ordenanças. É a nossa oração. Abençoa em nome de Jesus. Amém? Você tem comunhão? Um abraço com o irmão. Deus abençoe. Vamos para secretária. Tinha que ter alguém para ajudá-la a subir na escada, porque esta senhora está grávida. Deus abençoe. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Relatório das classes do mês de dezembro de 2019, dia 1º de dezembro. Cordeirinhos de Jesus, de 0 a 2 anos. Alunos matriculados 10, ausentes 5, presentes 5, ofertas R$ 1,45.